Estamos de volta. Hoje vamos comentar RuPaul's Drag Race episódio 6, eu acho, mas sinceramente já nem tenho bem certeza. Clique no botão vermelho para se inscrever, deixe seu like, deixe seu comentário. Se puder dar uma divulgada para aquele amiguinho, amiguinha que gosta de RuPaul's Drag Race, te agradeço, porque o Facebook conseguiu a proeza de me proibir de postar nos grupos de RuPaul, todos os grupos na verdade, então a minha divulgação tá um pouco prejudicada. Valeu! Vamos lá? Teve um momento legal nesse início que é... elas já tudo riem muito, né, da risada da Monique, que é muito boa mesmo. E alguém comenta, deveria ser a tua risada, a risada do comercial, né, da chamada do RuPaul's, que é a risada da RuPaul. E se eu não me engano, mais adiante nesse episódio, em alguma entrada e saída de comercial, foi a risada da Monique, né? Não tô louca. Alguém pode confirmar isso pra mim, eu só tô alucinando. O mini challenge foi Sitting on a Secret. E foi divertido, né? Eu gostei. Eu confesso que... eu fico até constrangida de falar aqui que eu acho, às vezes, os desafios meio compridos. Depois de tanto reclamar que tudo era cortado, editado. Mas é que daí tu vai vendo um pouco a razão das coisas serem mais cortadas, né? Porque às vezes fica meio longo demais, né? Achei divertido, né? Começa com ela sentando em coisas mais sequinhas, digamos, tipo a máquina de fax, uma berinjela, e daí vai ficando gradualmente mais nojento, né? Marshmallow, pork chop, né? Costeleta de porco, peixe, até chegar no bolo, né? Uma torta, no caso. Bastante cobertura, bem nojenta, assim. Aí a Ru fala qual vai ser o desafio principal, que vai ser elas criarem um painel, né, uma palestrinha da DragCon. Elas têm que se reunir em grupos de 3, então já começa o desafio bem interessante, assim, delas terem essa liberdade de formarem os grupos. Já rolou aquele momento, assim, que a Cameron e a Monet ficaram mais tímidas, tipo, a Monet por estar vindo de bottoms, né, tá chateada, a Cameron por ser mais quietinha. Isso foi a explicação que elas mesmas nos deram, né. Acabam se juntando com a Eureka fala, eu vi aquelas duas ali meio assim, não querendo se impor nos grupos e tal, e fecham um trio, parece ela se preparando, a Eureka dizendo, eu já falei, né, na DragCon, é importante sempre ter um moderador mesmo, até porque nos papeizinhos ali das orientações dizia que alguém tinha que ser um moderador. E a Eureka, não, você sabe, se eu sou moderadora, eu tenho mais experiência. E a Monet, assim, acho também, tu tem mais experiência e tal. E ali, elas já criam a primeira que fala, né, é a Eureka, o tal do proportionizing, que acabou sendo o bordão delas, né, e funcionou super bem. No grupo da maquiagem, que era a Monique, a Asia e a Aquaria, certo? A RuPaul dá umas dicas bem importantes pra elas, assim, pra elas. Tipo, olha, nos eventos que eu vou as pessoas querem dicas rápidas, né? Não querem uma aula, assim. Elas, tipo, pode me dar uma dica de maquiagem? Como é que eu boto um cílio postiço? Como é que eu faço o contorno do nariz? Enfim. Então ela já deixa essa dica pra elas. E aparece a Monique falando, né, eu peguei cada um daqueles nuggets de conhecimento e comi. Achei bonitinho, né, da Monique, assim, acaba que são esses momentos que ela tem o maior destaque ainda, infelizmente. No grupo das perucas, que é a Miss Cracker, a Blair e a Vixen, e tu vê ali que a RuPaul dá umas pistas que elas não pegam, né? Ela pergunta, quem vai ser o moderador? Nós todas vamos revezar, vai ser mais tipo uma conversa. A Miss Cracker chega a dizer uma coisa assim, porque o espírito da DragCon é hangout, é pra lá, se divertir. E a RuPaul não insiste muito em dizer, olha, tem que passar informação, né? Ela até fala isso, mas no fim ela já tá dizendo assim, espero que vocês se divirtam, levem tudo tão a sério e tal. Então tá feito, tá tudo armado pra ser um estrago, como de fato foi. Aí aparece ela se preparando mais um pouco no grupo das perucas, né?
a Blair fala, ah, mais importante do que se comunicar bem e passar a informação, a gente tem que ser super likable. Aí tu já vê que elas estão completamente equivocadas, assim, né? Porque tu precisa passar uma informação e ter um mínimo de preparo prévio, mesmo que tu vá falar de uma forma mais livre, assim, sem script, né? Que não deveria ter sido o caso delas, deveriam ter feito bem direitinho. E ainda por cima não foram nada likeable, né? Eu entendo essa vibe da Blair, de ser assim, Hello Kitty e tal, mas nem ela ali conseguiu passar essa likability, muito antes pelo contrário, né? Foi desagradável o panel delas. Aí aparece a Monique fazendo a roupa, né, em cima da hora, os panos e tal, e ela falando, ah, eu tenho um budget, né, eu não tenho condições de ter todas essas roupas incríveis que algumas das queens têm, mas eu tenho o meu talento, né, então eu consigo inventar uma coisa meio que mesmo que em cima da hora e tal. E ela fala, né, ah, eu vim pra essa competição com glitter e Jesus, seja o que Deus quiser. E o talento dela também, né. Bom, aí começam os panels, o primeiro é o do corpo. Eu achei curioso até ser esse o primeiro, porque ele era o melhor, foi o melhor disparado, assim. Eu pensei, ah, será que não deveria ter sido mostrado depois? Mas eu acho que foi importante ele ser mostrado primeiro pra gente também ter uma compreensão melhor de como os outros não foram tão bem, né? Então o que é que deu super certo nesse panel delas, né? Elas tinham ensaiado, né, um bom pedaço. Tinham feito uma divisão muito clara, tipo, a Eureka entra, apresenta, cada uma fala um pouquinho, né? E, enfim, com um espaço pra liberdade. Mas foi tão bem feito e foi tão bem planejado e tão bem executado que tudo bem. A Cameron começa falando, fala lá da coisa de ser muscle queen. Quando a Cameron termina de falar, ela fala assim, eu tenho que botar muito pads na bunda porque eu não tenho nada de bunda. Não é o caso da minha amiga Monet aqui, que tem um super booty e tal. A Monet fala, quando ela termina, ela fala, agora vamos passar pra rainha big size, plus size, que sabe como ninguém trabalhar o seu corpo, blá, blá, blá. Ou seja, havia uma linha, uma coesão entre a fala de cada uma delas, não impediu elas de também brincarem uma com a outra, falar uma frasezinha engraçada, mesmo quando a outra tá falando, sem interromper, sem roubar o momento de cada uma. Acho que isso também foi bem legal. Além disso, as coisas que elas falavam uma das outras e tal, era muito mais uma piadinha, sabe, pra complementar, do que uma nagice como foi no grupo das perucas, né? O desafio é todo mostrado de uma maneira bem calma, né? Bem nessa nova proposta da RuPaul, então é interessante. Quando elas terminam de falar, tu acha que já acabou? Não, vem a demonstração com o Brian lá, o Pit Stop Boy. De novo, foi super bom esse momento, elas lá com o shortzinho de pads, mostrando, olha, ele é muito grande aqui e tal, então a gente precisa botar um peitão nele pra fazer cinturinha. Ou seja, super simpático e passando a informação, né? No fim ainda teve pergunta da plateia, pergunta difícil, né? Esse clima político e tal. Acho que nesse momento foi o único momento que a Eureka deu uma roubada ali, falando sozinha, né? Não deixando muito as outras falarem, mas as outras também não sei se estavam muito afim de falar. Mas o fato é que foi só nesse momento, digamos, que a Eureka deu uma de fominha, assim, e não comprometeu, né? Eu tava prestando mais atenção, reparei nisso, talvez tenha até passado batido pra maioria das pessoas. O grupo da maquiagem, a Monique, a Aquaria e a Asia, começa bem, né? Ele começa bem, a Monique é a moderadora, pelo que a gente entende, né? Ela apresenta, elas começam falando ali de uma maneira bem razoável. Só que o primeiro problema é que já não tinha uma fala individual preparada no nível do grupo anterior, né?
Então elas falam ali um pouquinho e já acabou o tema, já acabou o panel em si, né? E aí elas, então vamos pra perguntas da plateia, tipo, 1 minuto depois, assim, literalmente no programa o grupo anterior foi bem mais longo, né? Pareceu bem mais tempo. Então logo elas já abrem pra pergunta da plateia. E aí começa a parte mais problemática desse grupo, né? Que foi aquele momento em que a Aquaria, já na demonstração, né? Então elas abandonam lá o Brian lá pelas tantas, voltam pro panel e começam a fazer ao mesmo tempo a maquiagem da boquinha da Aquaria e o cílio da Asia. Aquilo ali foi muito angustiante, porque parecia um duelo, ao mesmo tempo tu como espectador não sabe como resolver. A Monique deveria ter interferido, né, e ter dito, olha, termina aqui, vamos terminar de ver o processo da fulana, depois a gente vê o processo da Beltrana. Não, ao contrário, tá no meio daquele caos, cada uma, sabe? Então agora, enquanto ela faz isso, eu faço isso. Então enquanto ela faz isso, eu faço isso. A Monique se levanta, vai lá no Brian, pega uma bolsinha, acho que ela também queria, sabe? Fazer uma gracinha ali no meio, por sorte não mostraram. Então, bagunçado, sem moderação. E depois no ataque da Monique tem o desplante de dizer, eu não falei porque eu não queria overshadow you guys, sabe? Monique, por favor, eu tava até com pena de ti porque tu não tava indo pro top, mas gata, não. Aí o nosso grupo Perucas, né, Miss Cracker, Blair e The Vixen, o primeiro preço que elas pagaram ali foi não ter um moderador, né? Então já começou bagunçado, assim, sem entender muito bem, sem conseguir passar pro público exatamente o que ia acontecer, porque acho que o moderador deveria dizer, vai ser isso, isso e isso que nós vamos falar e fazer e tal. E desde o início havia esse clima, né? Havia um certo desconforto que tu tem quando tu tá vendo pessoas falar em público sem muita preparação, né? Quando começa a dar errado, quem tá vendo já começa a se sentir mal, né? Isso é muito comum em aulas, em situações de fala pública, quando tem alguém que não tá tão preparado ou fica nervoso. Então tinha já esse desconforto, uns certos silêncios, né, desagradáveis, e culminou o problema o fato de que elas trouxeram um clima muito pesado, desagradável, belicoso, né, numa tentativa de fazer banter, de fazer piadinhas, uma gozando da cara da outra, que digamos que quem tava ali no mesmo nível seria a Vixen e a Miss Cracker, né, que foram, na minha opinião, era uma contra a outra, assim, só que nunca tinha muita graça, né, e de vez em quando também falando um pouco, assim, dessa maneira implicante com a Blair. Entretanto, eu não consegui perceber tanto que os jurados insistiram muito que elas teriam sido más com a Blair, né? De fazer esse tipo de piadinha de uma forma muito assintosa. Não transpareceu tanto pra mim isso. Eu achei que elas foram muito mais najas uma com a outra. No entanto, o que se percebia muito facilmente é que a Blair tava, né, sobreposta pelas outras duas, assim, ela não conseguia falar direito, os outros interrompiam ela. Então já havia esse clima todo muito complicado para uma palestra, para um panel. Além disso, elas não falaram nada com nada, certo? Não deram uma dica que preste de peruca, não sabe qual é a diferença, enfim, né? Aquilo que a RuPaul fala, no fim não teve nenhuma informação. A própria jurada convidada fala, eu tenho um monte de peruca e eu não aprendi nada pra fazer com elas em casa, um penteado, um cuidado, né? Acho que a única coisa que elas conseguiram passar de informação é aquele negócio de tu botar os dedos assim pra... Mas realmente, então, foi muito complicado mesmo. Aí no final, não sem mais uma atrapalhação, que eu não me lembro exatamente quem, acho que a Blair diz, ei gente, beijo, tchau, até a próxima. Delas, não, peraí, tem mais uma coisa. Delas dão aquelas perucas, né, essa é pra você, pra você, pra você.
e termina. A runway foi Hats Incredible, adorei o tema, né, chapéus, acho que dá pra fazer, e deu pra fazer coisas incríveis. A primeira foi a Cameron Michaels, eu gostei muito do look dela, achei realmente bem heroína de história em quadrinhos, achei meio Jacksons. Achei original o chapéu dela, né, tipo mobile. Ela começa a passarela com ele bem, assim, chatinho, né, e daí ela meio que dá um blup, e ele começa a fazer um movimento. Uma das coisas que ela gosta são justamente heroínas de quadrinhos, super heroínas, porque são mulheres incríveis e musculosas, né, que tem a ver com a vibe dela, com o corpo dela. Então gostei, achei... Também o maiozinho, né, até eles criticaram, muito, tá fazendo sempre maiozinho, mas esse tava com bastante detalhe, bem feito, gostamos. A Monet eu achei bonito, né, principalmente a estampa, que é o que mais chama atenção, mas eu achei meio básico, achei meio, tá, tudo bem, era Sunday Church e tal, legal. Mas eu achei meio básico, né? Eu acho que, pô, chapéu é oportunidade de tu fazer, ainda mais que algumas fizeram, né? Parecia mais pra mim um look de um desafio de atriz, assim, sabe? Tipo, seremos... Eu vou ser a mulher do pastor, sabe? Fiquei um pouco assim. E ainda tinha uns glitterzinho prateado na frente que eu achei meio assim, ai, gente... A Eureka eu gostei, eles falaram, né, ela parecia a Carmen Sandiego, mas mais fácil de achar. Eu achei o look muito completo, assim, né, porque a roupa era super bonita com aquele tecido. Eu gostei da bota, não me lembro quem falou mal da bota, eu preferi um estileto, mas eu achei que a bota ficou super... Deu aquele look de vilão, assim, de história em quadrinhos, sabe, de, sei lá. E a capa, né, complementava muito bem o chapéu, acho que a capa com aquelas ponteiras também ficaram super bem, gostei bastante. A Aquaria eu gostei muito. Embora tivesse, sim, uma vibe Violet Chachki ali, eu gostei muito das orelhinhas com o chapéu lá em cima, me deu vibe coelhinho da Playboy, sabe? Acho que ajuda também a própria explicação que ela deu, assim, a Aquaria é meio andrógena, que tô mostrando um pouco mais o lado garoto e tal. Eu acho que o look tava completo e o chapéu, que era a grande estrela, era a grande estrela, né? Foi uma coisa bem legalzinha, bem feita. A Monique eu achei básico também. A gente vê, né, mais cedo no programa que ela acabou de fazer aquela roupa, né? Agora, a roupa, até que eu achei passável. O tecido era bonito. Agora, no desafio de chapéu, ela pegou um pano, um plástico, e fez uma florzinha, como a gente faz uma flor de tomate, pra botar em cima da salada de batata. Eu achei básico. E fiquei mais chocada ainda, que depois no Untucked ela diz, eu queria muito estar no top. Gata, não ia ser com esse look que tu ia pro top. Ainda mais depois do teu desafio. Aí a grande... vencedora da noite não oficial, que foi a Asia, né, com aquele look. Algumas pessoas falaram na internet que aquilo é uma lâmpada, um lustre. Acho que se for, melhor ainda, porque ela arrasou mais ainda. Era muito bonito. Isso que é um desafio de chapéu, entendeu? Arrasou, arrasou. O troço era tipo, ele fazia fluf, fluf, fluf. E ela ainda foi com... Não é o nome dessa flor, gente? Boca de... Não. Dandelion. Enfim. Incrível, né? Uma ideia simples. Ainda mais se era uma coisa pronta que ela pegou, sabe? Fantástico. E cabe dizer que o vestido era muito bonito. O vestido, que tu nem presta atenção porque tu tá vendo aquela coisa na cabeça dela, o vestido era super bonito, reparem depois. A Miss Cracker foi, né, de My Fair Lady. Eu achei ela super Trixie Mattel com aquele look. Eu confesso que eu só reparei que o chapéu era de cabelo quando ela fala isso, né, o meu chapéu de cabelo, passei não sei quantas mil horas fazendo isso no meu próprio cabelo, tá. Achei bonito o look da Blair, combina muito com ela, né, uma coisa meio garotinha, antigamente, loirinha e tal, mas, né,
ainda mais sabendo que tu vê ali que é uma roupa super trabalhada e com rica, detalhes e tal, né? O próprio chapéu, entende? Era legal, mas é um chapéu com pano, não sei. A Vixen fez a roupa toda de chapéu de praia, né? Num primeiro momento, se tu vê pouco, não era ruim, né? Acho que a coisa da construção eu até achei interessante, assim, à exceção de uma rodela branca que tinha com muito destaque, assim, na altura do quadril, mais ou menos. Mas o look em si não era exatamente ruim. Mas dito isso, o próprio chapéu na cabeça, não só o fato de tampar o rosto dela, mas aquele chapéu simples na cabeça mata um pouco o trabalho que ela teve na construção da roupa, sabe? Tipo, realmente faltou alguma coisa. Nos Judges Critiques, a Michelle tá assim, um anjo pra cima da Eureka e do grupo delas. Eu só quero falar proportionizing. Estava com muita inveja desse bordão. Olha a Michelle bem boazinha. A Cameron, o Carson, não, o Ross, meio que fala que não tava tão bom que perto das outras duas. Ele parecia, né, parecia alguém num teatro de colégio, mas aí acho que alguém interfere, a própria Michelle, dizendo que ela conseguiu mostrar sua personalidade, que é muito bom ver a personalidade da Cameron, que normalmente ela é mais quieta, fechada, que a gente não consegue ver, né, qual é que é a dela. Dessa vez ela conseguiu brilhar, apesar de estar com as outras duas muito fortes. A Monet eles gostaram muito também, elogiaram ela e elogiaram mais a Eureka. O Ross disse que ela fez um trabalho incrível, such a good job. E a RuPaul fala, né, Ito foi uma das favoritas, acho que foi a favorita da audiência na saída, quando eles deixaram a votação. No grupo da Miss Cracker, eles falam pra Miss Cracker que gostaram muito do look dela na passarela, mas que o panel foi muito ruim, porque não conseguiram passar nenhuma informação pro público. Falaram muito também da vibe delas de fazer a coisa shade, né? E aí foi um dos momentos mais duros, assim, que a Michelle acho que fala, olha, tu quer fazer shade, tu faz, mas tem que ser engraçado, né? Aí a Miss Cracker meio que tenta se defender, assim, ai, minha fraqueza foi essa X, que a gente não conseguiu entregar e tal. E aí a Michelle fala, ou, né, quem sabe, se tivesse sido engraçado, querida, tipo, cala a boca. Então, pã. E aí é o momento em que a Blair, eles falam muito, né, tu não pode ser tão boazinha, né, tu não pode, ela relata, né, um incidente lá do passado dela. E até teve um momento de, claro, super triste, super, todos eles apoiam ela, né, e o apoio que eu achei mais curioso foi o da Vixen, assim, que tipo, a Vixen chega pra ela e diz, olha, eu tô muito abalada, o que tu falou, eu não posso esperar pra encontrar aquele filho da puta. Ela vai caçar o cara que fez isso com ela. Vixen é muito doida, né? E pra Vixen eles falam, olha, a gente não consegue ver a tua cara, e foi muito pesado o negócio lá no panel. Tipo, né, tu cortou fundo. E embora eu pelo menos não tenha interpretado tanto que tenha sido especificamente em cima da guria, elas até falaram, né, é porque a carinha da Blair é de, parece uma criancinha e tal. Então não sei até que ponto isso não interferiu. De qualquer forma, a Vixen e a Miss Cracker foram muito desagradáveis, né, no panel. Então tá certo eles serem chamados a atenção por isso. Quando os judges estão sozinhos, eles falam, né, ainda do grupo da Miss e da Vixen, que ao passo que a Miss Cracker, tipo, pegou o bastão, né, e errou a batida da bola, errou muito feio, na comparação com a Blair, a analogia é que a Blair sequer pegou o bastão, ou seja, sequer entrou no jogo. Ao passo que as outras jogaram mal e erraram, a Blair nem entrou no jogo. O Kumail, né, aquele comediante,
fala, olha, eu acho que sim, elas foram duras com a Blair, mas a gente também tem que levar em conta que ela deveria ter um pouco da responsabilidade de não conseguir sair dessa situação, né? E até eles falam, muitas vezes, passando situações traumáticas como essa, a gente tende a colocar tudo, né, com arco-íris e solzinho e florzinha pra não sentir a dor, mas é importante tu conseguir sair disso, enfim, né? E aí eles falam que talvez ela não esteja completamente pronta, né? Que talvez a Blair ainda esteja se organizando, se descobrindo, e que talvez seja por isso que ela não tá arrasando tanto. Sobre a Vixen, achei muito interessante que é a RuPaul que fala, olha, tem sempre uma coisa unpolished sobre ela. Então me chamou a atenção que foi a RuPaul que disse isso, né? A Eureka ganha, de novo, né? 2 vezes seguidas. E quem vai pro bottom é a Blair e a Vixen. Curiosidade é que no Untucked, a Vixen tinha certeza que ela não ia ir, né? Rolou um momento Valentina ali da Vixen, né? Ela, desde o início, dizendo, não, acho que quem vai pro bottom é a Miss e a Blair. E até ela fala pra Monique, né? Os judges falaram que eu não fui tão mal, meu time é que foi super mal. E a Monique, sem ter visto, né, os judges, ela só fala assim pra ela, really? Really, Anjo? Vixen? Então, pelo que a gente viu ali, a Vixen não tinha se preparado, ouvindo de novo a música e tal, mas não impediu ela de se sair bem no lip sync depois, né? Eu gostei do lip sync porque foi sem props, né, dessa vez. Só deixando claro, assim, gente, eu não tenho nada contra lip sync com props, com coisinhas e tal. Mas é que nesse caso, se uma tá usando essas coisas e a outra não, a gente como público já sabe quem vai ganhar, entendeu? É por isso um pouco a minha implicância, assim. Nada contra quem faz gracinha. Nesse caso, a gente teve um lip sync tradicional, com uma indo por um caminho de fazer bastante pirueta e coisa, e a outra fazendo um dramão, né? O dramão que até nem combinava tanto com a música, mas em todos os casos, beleza. Então a Vixen realmente ali, tipo, acho que se puxou um pouco mais, né? Não sei dizer. E acaba ficando, acho justo até, por mais que eu acho que a Vixen não possa, nem deva durar muito mais na competição. Entre essas duas eu achei justo, né? Porque a Blair, ela tinha uma promessa e blum, caiu, né? Não tava entregando. E apesar de looks incríveis, né? Mas a gente vê que não é apenas looks, né? A única coisa que eu fiquei meio assim, que eu achei triste a Blair sair justo no dia em que ela conta a bomba que ela contou. Né? Achei meio assim, ainda a RuPaul fala, consider this your coming out party. Gente, então deixa quieto, ela perdeu por outras razões, entendeu? Mas achei meio... não ficou muito bem pra mim isso, entendeu? Não sei o que vocês acham. Então é isso, gente. Deixem aí seus comentários o que vocês acharam dessa semana e a gente segue em contato até o próximo episódio, que já será Snatch Game! Uhul! Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.